Então, estamos iniciando oficialmente a nossa sexta aula do nosso curso de aconselhamento cristão. Nós falamos na aula passada sobre o quê? Quem lembra? Qual foi o tema principal da aula passada? Como é que está a memória de vocês aí? Bases bíblicas do aconselhamento. Bases do aconselhamento, isso. E nós entendemos e aprendemos que a palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso manual, a nossa base, né? Deus abençoe a irmã Eli. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a primeira parte de cultivando relacionamentos saudáveis. Vou falar hoje sobre cultivar relacionamentos saudáveis, o quanto isso é importante dentro do aconselhamento cristão. Deixa eu só adicionar aqui uma Margarete. Vamos continuar aqui. Hoje nós vamos começar um pouquinho do contrário. Geralmente no final da aula eu costumo passar uma dica de leitura, né? Hoje nós vamos inverter. Vou passar primeiro a dica de leitura e depois a gente vai para a aula. A dica de leitura dessa aula é esse livro Aconselhando Uns aos Outros. Ele é um livro pequeno, mas ele é bíblico, ele é prático, ele é sábio. Ele traz 8 lições curtas, porém lições muito boas sobre a forma de aconselhar, o cuidado com as pessoas. Eu acho que em uma das aulas, não sei se foi a aula passada ou foi na outra, alguém me perguntou desse livro. Eu falei, olha, ele está em uma de nossas lições como guia de leitura, né? Como um livro para leitura, e eu não lembrava que já era nessa aula. Então, tem algum de vocês já tem. Quem tem, leia. Quem não tem, que quiser, leia, adquira para ler. É um ótimo livro para leitura sobre aconselhamento cristão. É um livro pequeno, curto, de leitura rápida, mas nos traz boas lições sobre aconselhamento. Alguém aqui já ouviu, conhece esse livro? Alguém já leu? Se alguém tiver, quiser comentar alguma coisa, se já leu, pode ficar à vontade. Hoje, nós vamos falar sobre, primeiramente aqui, com toda a humildade. Então, como é que a gente constrói relacionamento saudável? A base disso é humildade. Quem pode ler esse slide para mim, por favor? Eu posso. Por favor, irmã Juliana, lê esse slide para nós, então. Amém, irmã Marlene, fique em paz. Nossa utilidade, nosso cuidado com as almas. Começa por nossa necessidade de cuidado. Precisamos de Deus e precisamos de outras pessoas. Nosso objetivo é a maturidade que vem pela dependência. Como um meio de pôr essa humildade à prova, pedimos por oração. Isso contribuirá para uma cultura de igreja mais unida e menos autodefensiva. Amém. Deus abençoe, irmã Juliana. Amém. Primeiramente de tudo, nossa utilidade. Qual que é a nossa utilidade? Para que nós somos úteis? Primeiro de tudo que nós temos que entender aqui é que nós não temos utilidade nenhuma em nós mesmos. Toda a nossa utilidade, ela está na dependência do Senhor, na dependência da sua palavra e na dependência da sua graça. Então isso por si só já nos faz entender a vida com toda a humildade, de nós saber que nós não somos, muitas das vezes, pessoas que achávamos que nós éramos, né? E existe muito cristãos que eles são muito prepotentes, eles se acham. A minha cunhada, ela fala uma frase, eu acho muito engraçado, eu sempre lembro disso quando eu falo sobre falta de humildade entre cristãos. Ela fala assim, lá vem lá a pessoa lá, ó, a quarta pessoa da Trindade. Eu dou muita risada com isso, mas tem pessoas que se colocam na igreja como se de fato fosse a quarta pessoa da Trindade. Eles se acham o mais santo da igreja, o mais certo, o mais perfeito.
Todo o restante tem defeito, menos ele, ou menos ele e sua família. O restante ele vê defeito em tudo. E a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que nós não temos utilidade nenhuma em nós mesmos. E por quê? Porque nós mesmos, a nossa própria natureza, ela é pecaminosa, ela é pecadora. Foi necessário Jesus morrer para nos resgatar de nós mesmos, e para nos resgatar, esse resgate faz o quê? Com que nós devemos morrer e renascer em Cristo, para que a natureza dele reine em nós. Então, ou seja, de nós mesmos, nós não temos nada para oferecer a Deus. É interessante que muitas das vezes, em muitos louvores, eu já cantei isso, e acredito que todos aqui, se alguém não cantou assim, levante a mão depois e fala aí. Fala assim: a minha vida eu entrego a ti. Senhor, tudo que eu tenho eu entrego a ti. Que vida, irmãos? Eu pergunto para vocês, que vida que nós temos para entregar ao Senhor? Essa nossa vida miserável, pecadora, cheia de orgulho, cheia de alto-eu, esse nosso egocentrismo, o que nós temos para entregar ao Senhor? Nós não temos nada para entregar ao Senhor de bom. Diz a palavra do Senhor que se nós formos perfeitos em toda a nossa obra que fizermos, nós somos ainda servos inúteis. Então nós não temos nada que nós possamos acrescentar de glória ao Senhor. É necessário, muito pelo contrário, que nós nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos do Senhor, desse Espírito que é santo, para que nós possamos devolver alguma coisa ao Senhor, porque nós não temos nada de nós mesmos para oferecer. Olha que interessante isso, né? Então, e aí eu já falei isso em outras aulas, né? Quando nós falamos assim, quando eu aceitei Jesus, como não aceitei não, filho? Quando ele te aceitou. Porque foi o Senhor que nos encontrou, foi o Senhor que nos buscou, foi o Senhor que nos escolheu e foi Ele que nos aceitou, ainda nós sendo pecadores, naquele estado de lamaçal de pecado que vivíamos, o Senhor nos aceitou. Olha que interessante. Foi Ele que nos aceitou. Nós não aceitamos nada, pelo contrário, nós o recebemos, né? Então isso já mostra que nós não temos como viver de outra forma que não seja com toda humildade. Então, primeiramente, eu não tenho nada de mim mesmo para oferecer ao Senhor. Eu não tenho nada. Porque até a vida que eu tenho foi Ele que me deu, né? O ar que eu respiro vem dele. Os meus braços, os meus pés, as minhas mãos, o meu pensamento, a minha inteligência que eu possa assim julgar, foi Ele que me deu. Então, até aquilo que eu julgo de mais qualidade, de mais perfeito em mim, não foi produzido por mim mesmo, veio dele. Então, eu não tenho nada para oferecer ao Senhor, que primeiramente eu não tenho nada bom de mim, e o que eu tenho ainda já veio dele. Então, eu já tenho que me olhar com humildade. E aqui diz assim, ó, o nosso cuidado com as almas começa por nossa necessidade de cuidado. Precisamos de Deus e precisamos de outras pessoas. Esse texto, esse slide aqui, e aqui eu quero fazer um adendo para vocês. Nossas aulas têm, os slides são muito bons. O pastor Luiz, quem criou todos esses slides, mas essa aula 6, cada slide aqui dá vontade de fazer um quadro e pôr na parede, irmãos. Vocês vão ver isso conforme eu vou passando os slides, porque eles nos dão lição maravilhosas, cada slide que a gente vai ler hoje. E esse pequeno texto aqui, já essa segunda frase, que diz, nosso cuidado começa pela necessidade, o nosso cuidado com as almas começa por necessidade de cuidado. Precisamos de Deus e precisamos de outras pessoas. O que isso quer dizer? Primeiramente, não podemos ser uma ilha. Isso aqui já põe uma pedra em cima daqueles que diz assim, eu não preciso de igreja não. Eu sirvo a Deus aqui da minha casa mesmo, eu assisto o culto aqui online, aqui eu oro a Deus, eu leio a palavra, eu faço minha oração, Deus fala comigo, eu estou assim com Deus, Deus está assim comigo, tá tudo bem, eu não preciso ir para a igreja.
Teve uma onda, alguns anos atrás, sobre isso, de muitas pessoas que se afastavam da igreja porque elas viam defeitos na igreja, porque elas encontravam na igreja defeitos a qual elas imaginavam que não teriam, e isso fez com que elas se afastassem da igreja e passassem a dizer que elas podem viver a fé cristã sem participar efetivamente, fisicamente da igreja. Irmãos, isso não tem como. Nós viemos há pouco tempo de um efeito de pandemia, que já parece que faz muito tempo, mas não faz, foi há poucos tempo atrás, né? E que muitas pessoas já adorou aquilo, porque não preciso mais ir para a igreja, ó que maravilha, ó, eu cultuo aqui da minha casa mesmo. Teve gente que amou isso, nossa, ó que maravilha, não preciso me relacionar com outras pessoas, aqui, ó, aqui eu me cultuo aqui mesmo, ó que maravilha, eu vou orar a Deus, eu mesmo preparo minha ceia, eu tomo, tá tudo certo. Irmãos, não tem como. Não tem como. Nós precisamos de Deus e precisamos de outras pessoas. Ser igreja é ser dependente de Deus e dependente dos outros. Mas quem são esses outros? Irmãos em Cristo que fazem parte dessa igreja. Nós somos dependentes. Por que, irmão Wilson? Primeiramente, antes de eu falar por quê, vocês concordam? Discordam? O que vocês têm a dizer sobre até aqui que nós falamos? Já viram pessoas falarem assim, ou já pensou assim, hoje pensa diferente? Quem tem alguma experiência para nos contar concernente ao que nós falamos até agora? Eu me lembro, eu não sei se era isso que o senhor se referia, as pessoas que não frequentavam a igreja e eles eram considerados os desigrejados. Acho que era alguma coisa assim. Sim. Mas, assim, o que que acontece? Acaba saindo e criando um outro rótulo e uma outra igreja. E perigosa, né? Porque para vir desse tipo de pensamento. Então, assim, nós precisamos, sim, estar juntos como corpo, como igreja. Ok. Mais alguém? Não? Então vamos seguir aqui. Então, primeiramente, já conseguimos colocar uma pedra sobre isso. Não podemos ser uma ilha. Não dá. Eu sei que relacionamento entre pessoas não é fácil, é difícil. Não é fácil. É difícil. Mas a igreja, ela está aqui exatamente para isso, para nós sermos o exemplo de uma comunidade que vive junta, unida. Tanto que a palavra nos deixa bem claro que nós devemos viver em comunhão. Uma só fé, um só espírito, um só batismo, um só amor. Ou seja, é um grupo de pessoas que vive em unidade. Olha que interessante, é mais do que união. Porque unidos são, eu estou junto com você, eu estou junto com o Marcelo, a irmã Juliana está junto com a irmã Marlene, com a irmã Eli, com a irmã Silvana, com a Natália, estamos juntos, estamos vivendo unidos. Agora, em unidade é mais profundo ainda do que isso, porque é um grupo de pessoas como se fosse uma única pessoa. E assim o é. Por quê, professor? Porque a palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo. O que é ser igreja? É ser o corpo de Cristo. E o que é um corpo? Corpo significa que tem o cabeça, e a Bíblia já diz que o cabeça é Jesus, e dentro e abaixo da cabeça tem o corpo, e nesse corpo tem o quê? Tem membros. E se nós somos membros desse corpo, então não tem como a mão viver desconectada do corpo. Não vai ter vida, concorda? Se a gente pegar aqui agora e arrancar um pedaço do dedo de alguém, vai ter vida depois desse dedo? Não vai ter vida. Então não tem como a gente, como parte de um corpo, se já dizemos que somos membros de uma igreja e membros da Igreja de Cristo, não tem como vivermos desconectados. É interessante que a PIB, né, usa muito essa palavra de conectar pessoas, porque exatamente é isso, não tem como a gente viver desconectado.
Quem já teve aqui aquela experiência triste de você andar pela casa e você conseguir acertar o seu pequeno dedinho do pé no canto do pé do sofá? Já teve essa experiência? Quem já teve essa experiência triste e lembrar do quanto isso dói? Mas você bateu só o pequeno dedinho. Mas, gente, eu lembro que uma vez eu bati o dedinho que eu caí no chão, meu corpo inteiro caiu no chão, de tanto que doeu. Mas foi só o dedinho que eu bati. Mas meu corpo inteiro caiu, o corpo inteiro sentiu. Então, ser igreja é isso, irmãos. É nós sermos dependentes de Deus e dependentes de outras pessoas. Não tem como. Precisamos viver nessa dependência. Aí aqui a próxima frase diz assim: o nosso objetivo é a maturidade que vem pela dependência. Essa frase ela é maravilhosa, porque a vida nos ensina, nós temos aprendido com a vida, que quanto mais maduro nós ficamos, mais interdependente nós nos tornamos. Menos eu preciso do outro. O que é ser maduro? É eu não precisar do outro. Principalmente para nós que somos homens. Nós homens temos mais dificuldade com isso aqui do que as mulheres. Porque nós temos uma dificuldade muito grande em pedir ajuda. O homem, ele tem essa coisa de ser o provedor, de ser o autossuficiente, né? De eu faço, eu realizo, eu corro atrás, eu resolvo, né? Então, o homem ele tem mais dificuldade com essa questão de depender de outra pessoa do que a mulher. A mulher, pela sensibilidade que as mulheres já têm, ela é mais fácil ela passar uma necessidade para outra mulher e receber a necessidade de outra mulher e ter essa troca mútua. O homem ele tem um pouco mais de dificuldade com isso. Esse negócio de ter que depender. Não, a gente quer ser autossuficiente, a gente não quer depender de nada e de ninguém. A gente aprendeu que não, nós somos homens, nós somos autossuficientes, nós, esse negócio de ficar pedindo muita ajuda, você não, você tem que crescer, tem que amadurecer, e você, com essa maturidade, você vai se tornando mais interdependente, vai se tornando mais autossuficiente, você vai resolvendo tudo, mas na igreja não tem como ser assim. Não tem como ser igreja sem depender do outro. Atingir a maturidade da fé cristã é eu entender que eu dependo de ti e você depende de mim. E os meus dons não são para mim, mas são para te servir. E os seus dons não são para você, são para me servir. Tanto que o texto, quando fala dos dons, ele fala o quê? Que a cada um o Espírito dá ao dom aquilo que for útil para o quê? Para o crescimento da igreja. Então, até o dom que Deus dá para a irmã Eli, não é para abençoar a vida da irmã Eli. É para que a irmã Eli use esse dom para abençoar a vida de outra pessoa. O dom que Deus dá à irmã Marlene não é para abençoar a irmã Marlene. Então, a irmã Marlene não é abençoada porque recebeu um dom de Deus. Não. Ela vai abençoar outra pessoa com esse dom que recebeu de Deus. O dom que Deus dá ao irmão Márcio, ao irmão Marcelo, é para que seja utilizado para abençoar outras pessoas dentro do corpo de Cristo. Então, eu com meu dom, vocês com seus dons, vamos usando os dons para uns abençoar os outros. Então, eu dependo do seu dom, você depende do meu, que depende da Eli, que depende do Rafael, que depende da Júlia. Então, esses dons complementam em auxílio para o crescimento da igreja, desse corpo como um todo. Vocês estão conseguindo compreender isso? Querem comentar alguma coisa? Quem quer comentar alguma coisa, fica à vontade. Aqui na próxima frase diz assim: como meio de pôr essa humildade à prova ou em prova, pedimos por oração. Isso contribuirá para uma cultura de igreja mais unida e menos autodefensiva. O que isso significa?
Eu atinjo maturidade cristã quando eu entendo que eu preciso de ajuda, que eu preciso de você, e eu peço por essa ajuda. E isso, irmãos, é tão difícil, principalmente para nós homens, mais uma vez. Porque a gente aprendeu o seguinte: se você fica pedindo muito por ajuda, é porque você é fraco. Se você fica pedindo muito por ajuda do outro, é porque você ainda não cresceu, você ainda está fraquinho. Não, você não pode ser fraco assim, você tem que ser mais forte. Vamos lá, levanta, sacode a poeira e vamos. Não, irmãos. Dentro da visão cristã, dentro do evangelho, todos nós somos grandes quando nós somos fracos. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo muito grande disso. Ele fala: quando penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. O apóstolo Paulo nos dá esse exemplo grande disso. E tem hoje pessoas que elas não conseguem pedir ajuda, elas não conseguem sequer pedir oração para outra pessoa, porque, não, se eu pedir oração pelo irmão, se eu pedir oração para a irmã por esse problema, por esse pecado, eu vou demonstrar o quanto eu estou fraca, o quanto eu sou fraco. Mas qual o problema? Essa é uma visão incorreta do evangelho que tem sido difundido por muitas igrejas, que você tem que ser forte, que você tem que ser o vencedor, que você não pode desanimar, que você... Não, irmãos, a gente vai ter momentos da vida que vai ser de desânimo, a gente vai ter momentos na vida que vai ser de tristeza, a gente vai ter momentos na vida que vão ser momentos em que a gente não queria passar, mas a gente vai ter que passar, a gente vai precisar de ajuda. E nós temos que ter a humildade de saber que nós precisamos da ajuda de Deus, mas precisamos da ajuda daqueles que Ele deixou para nos ajudar. Que quem são esses? Os nossos irmãos, as nossas irmãs que fazem parte do mesmo corpo que nós. Então, para o corpo andar, ele precisa dos pés, da ajuda dos pés para isso. Para os pés ser limpo, ele precisa da ajuda da parte das mãos. Para que o sangue circule pelo corpo, ele precisa do coração. Para que o alimento seja digerido, ele precisa do estômago, precisa do intestino. Então, tudo é uma dependência no corpo. E é interessante quando a Bíblia ela usa a parte corpo para definir a Igreja de Cristo, que é exatamente para nos mostrar o quanto nós dependemos de cada partezinha desse corpo. Não existe nenhuma parte mais importante nem menos importante. Não existe nenhum sumo e nenhum sub. Todos são de igual importância dentro do corpo de Cristo. Nem mais, nem menos. Mas todos são interdependentes. Vamos seguir aqui um pouquinho mais para nós pegarmos um pouquinho melhor essa ideia. Então, nós não temos como ser uma ilha, nós já compreendemos isso. E tão pouco também podemos ser uma estrela. Tem crente que ele pensa que ele é a estrelinha de Jesus, né? Ele brilha sozinho, né? Ele não é minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Ele é minha grande luz, eu vou brilhar mais que o sol. Ele acha que ele brilha sozinho. Não, irmãos, ninguém brilha sozinho. O único que brilha sozinho é Jesus. Ele é o sol da justiça. Só ele. Ele é a luz que ilumina este mundo. Nós somos pequenininhos. Nós precisamos um dos outros. Olha esse texto interessante nesse próximo slide. Quem pode ler para nós? Queria pedir uma outra pessoa agora, por favor, leia esse segundo slide para nós. Imagine um grupo interconectado de pessoas que confiam umas nas outras. Você pode falar da sua dor e alguém responde com compaixão e oração. Você pode falar das suas alegrias e alguém se alegra com você. Você pode até mesmo pedir ajuda em sua luta contra o pecado e alguém ora com você. Oferece auxílio e encorajamento a partir da Escritura. E permanece ao seu lado até que o pecado pareça mais não estar em vantagem sobre você. A franqueza
liberdade, amizade. Os fardos são compartilhados. Dá-se e recebe-se sabedoria. Nada de conselhos banais. E Jesus está no centro de tudo. Nós queremos mais disso. Amém. Deus abençoe, professor Marcelo. Existe esse lugar, gente? Que lugar maravilhoso esse, né? Vocês leram esse texto? Que lugar maravilhoso um lugar desse? Existe esse lugar? Quem pode me dizer se existe esse lugar e onde é este lugar? Eu acredito que é a igreja, pelo menos deveria ser. Pelo menos deveria ser. Muito boa, irmã Silvana. Quem mais que pode comentar? Professor, sem sombra de dúvida, é a igreja do Senhor Jesus, né? Que na igreja do Senhor Jesus nós encontramos tudo isso. Sabemos que existem, nem todas as pessoas vão corresponder às nossas necessidades conforme os nossos pedidos de oração, mas eu acredito que a grande maioria vai se compadecer, vai nos ajudar, vai nos orientar, vai compartilhar da nossa dor. E eu acredito que é na igreja. A igreja é isso aqui. A igreja de Jesus é isso que foi lido aí. Amém. Eu vou pegar um pouco da fala do professor Marcelo e da irmã Silvana. Essa é a função da igreja, assim deve ser a igreja, e assim deveria ser muitas igrejas, irmãos. Assim deveria. Eu venho de uma denominação que não existia isso aqui, não. Imagine um grupo interconectado de pessoas que confia uma nas outras. Você pode falar da sua dor e alguém responde com compaixão e oração. Você pode falar das suas alegrias e alguém se alegra com você. Você pode até mesmo pedir ajuda em sua luta contra o pecado e alguém ora com você, oferece auxílio e encorajamento a partir das Escrituras. Vou parar um pouco aqui para continuar. Irmãos, quantos erros eu já vi aqui só nessas primeiras frases que deveriam existir dentro da igreja e não encontrei isso. E não vi isso. Pelo contrário, pessoas que ao invés de confiar uma nas outras, elas brigavam umas com as outras por conta de posições, até mesmo dentro da igreja. Você não encontrava pessoas que você poderia falar da sua dor e receber compaixão e oração. Pelo contrário, você muitas vezes recebia julgamento. Pior ainda se você fosse falar do pecado. Quantas pessoas, e aí eu entendo porque existiu muito desigrejados, saíram da igreja porque foram maltratadas dentro da igreja por conta dos seus pecados. Porque quando seus pecados foram descobertos, eles foram expostos e ridicularizada essa pessoa foi diante de toda a comunidade cristã. Vocês já viram? Alguém já teve uma situação semelhante consigo mesmo, ou já viu isso de alguém? Alguém tem alguma experiência assim para compartilhar para nós? Então, professor, a comunidade, a igreja que eu me converti, né, tinha muito essa questão. Eu falo que eu não gostava do dia de Santa Ceia, era um martírio, porque nesse dia falava da pessoa que tinha feito o pecado, o que ela fez, e que ela ia ficar de banco por não sei quanto tempo. Quando não tinha nenhum pecado, que a gente só tomava Santa Ceia, era tão bom, mas ficava assim uma coisa de exposição mesmo, e como se ela não merecesse o perdão, né? E como quem somos nós para falar alguma coisa? Né? Nós precisamos do perdão de Deus também. Exato, já vi cenas assim como a irmã Silvana falou, mas eu vou deixar para vocês comentarem um pouco mais.
Então, meus irmãos, eu também vim de uma... Na verdade, eu me converti numa denominação há muitos anos atrás, que realmente era no culto de doutrina, né? No culto de doutrina. Então, o que acontecia? Era citado o nome da pessoa lá, o que a pessoa havia feito, e a coisa era tão melindrosa, irmãos, que a orientação que a gente tinha, que não era nem para saudar essa pessoa mais. Não podia nem saudar ela mais. Ela estava proibida de participar de qualquer qualquer evento da igreja. Ela poderia participar dos cultos, mas ela não poderia executar nenhum trabalho, né? E a gente não podia saudá-la, e também assim, não era estipulado um tempo, né? Um tempo, assim, se a pessoa fosse membro, não era estipulado um tempo. Mas se a pessoa chegasse lá com 2 meses, 3 meses, dizendo que o pastor que estava arrependido, o pastor não acreditava, falava, não, você não deu tempo de você se arrepender ainda. Meu Né? Deus. Então, deixava a pessoa lá 5, 6 meses, 8 meses, isso quando era membro. Agora, quando tinha um cargo eclesiástico, assim, que era do presbitério, era evangelista ou pastor, dependendo do que ele tinha feito, ele nunca mais ia poder ministrar, ele nunca mais ia poder aconselhar, ele nunca mais ia poder fazer nada na obra de Deus. Era uma maneira de expulsar ele da igreja, né? Falar assim, ó, porque ele era um pastor e ele falava que ele não tinha mais condições de fazer mais nada, então era uma maneira de expulsá-lo da igreja. E isso daí, assim, quando era uma pessoa que tinha um cargo, ele nunca mais ele poderia assumir aquela posição, assim. Isso daí era uma coisa terrível. E isso era falado o nome da pessoa, sabe? E o que ela tinha feito. E aí o pastor colocava em votação da igreja, né? Se a igreja concordava ou não com aquela disciplina. E o pastor ficava só observando. Se você não concordasse e também não discordasse, ele chamava atenção, falava, você tem que decidir. Você concorda ou não, irmão? Chamava você lá na frente, falava, você aqui Meu não Deus. decide. Era uma coisa bem melindrosa, irmãos, bem melindrosa mesmo. E com isso, aí, muitas pessoas acabaram não retornando mais, né? Acabaram se tornando desigrejados, e era um momento muito difícil. Então, é uma questão de medo, sabe, irmãos? Medo, assim, as pessoas tinham medo, assim. Às vezes a pessoa evitava o pecado, talvez nem por amor a Jesus, mas por medo de ser exposto ali, por medo de o nome dela ser citado naquela ocasião. Então, era uma coisa assim, não tinha misericórdia, irmãos, não tinha. Era terrível. Irmã Silvana, por favor, pode falar. Estou falando bastante. Nosso irmão estava falando aí, e eu pensei, daqui a pouco ele vai falar assim, ó, tal e tal pecado tem que morrer queimado, porque pior que só isso mesmo, né? Misericórdia. Professor, eu me lembrei, foi agora, né, a volta do cursilho, né, feminino, na outra semana, e eu me lembro de uma moça que deu testemunho e dos termos que ela usou. Ela falou assim, ali eu encontrei o amor de Deus, né? Quem fez cursilho sabe do que eu estou falando, né? Sentiu ali um ambiente seguro para ela acessar os traumas, os pecados que ela tinha. E aí o senhor falando sobre a igreja tem que ser isso, né? Eu lembro que quando eu fui para o cursilho, na volta, deixa eu ver se eu posso falar isso, é que não pode falar, né? Não sei quem foi para o cursilho ou não, mas nós tínhamos reuniões periódicas depois do cursilho. E a primeira reunião, logo depois disso,
do cursilho, eu lembro que a nossa líder falou assim, antes de começar, nós oramos tudo, né? Ela falou assim, antes de começar, eu quero deixar uma coisa clara aqui. O que for falar daqui, não sai daqui. Eu falei assim, meu Deus, é sério? Porque a gente que veio de comunidades assim, que tinha capacidade de expor um ser humano por causa do pecado dele, quando alguém falou isso, eu falei assim, meu Deus, isso existe. E esse é o papel da igreja, né? E me senti muito à vontade, né? Graças a Deus. Amém. Eu imaginei que a irmã fosse lembrar dessa questão. Eu sei que nem todos que estão aqui fizeram cursilho, mas o cursilho, ele mostra bem o que está escrito aqui nesse slide. Quem já fez cursilho pode confirmar isso. Esse ambiente seguro, onde você pode abrir o seu coração para o seu irmão, para a irmã, e saber que ela vai olhar para você não com um olhar de julgamento, mas com um olhar de misericórdia, entendendo que eu e ela somos tão pecadores quanto você. Ninguém é mais ou menos pecador do que ninguém. Ah, mas ao meu julgo moral, pelo meu conceito moral, fulano é mais pecador do que eu porque cometeu tal, tal e tal pecado. Ao seu conceito, irmão. Segundo a Bíblia, nós somos iguais. Eu e você podemos cometer todo e qualquer tipo de pecado, o mesmo tipo de pecado, porque os pecados cometidos, eles vêm da iniquidade que está dentro de nós. Então ninguém é mais ou menos pecador, não existe pecadinho e pecadão diante de Deus. Então, como que a gente vai encontrar um ambiente de poder fazer o que a Bíblia ensina, que é confessar os seus pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, se a gente não tiver esse ambiente seguro? Esse ambiente onde eu sei que eu vou com, com, confessar meu pecado para o meu irmão e eu vou receber apoio e oração, ajuda, misericórdia e compaixão para poder seguir junto. Agora, se eu receber acusação, apontamento de dedo, exposição, ridicularização diante dos outros, como que eu vou me levantar? Ou pior, como que eu vou ter coragem de confessar meu pecado num ambiente que eu não vou ter isso? Então, isso é muito importante nós lembrarmos disso, principalmente para nós que estamos entendendo o nosso papel como conselheiros cristãos, que a primeira coisa de tudo é de saber que são dois pecadores, um regenerado e um com pecado a ser tratado, mas são dois pecadores. E o único santo aqui é o Senhor Jesus, que através do Espírito Santo vai estar atuando para o convencimento daquele que precisa ter o seu pecado restaurado. Irmão Rafael, por favor. Eu estou escutando os irmãos falando. O meu pai tem mais de 40 anos de crente. Para os irmãos terem uma ideia, como estão falando de exageros, a igreja, há 40 anos atrás, irmãos, a questão de disciplina era no meio da rua. Na época, os diáconos já tinham autoridade para se disciplinar no meio da rua. Era assim que funcionava. Só que, e com isso, como os irmãos estão falando, não resolve o problema. Eu lembro, há uns 20 e poucos anos atrás, a igreja, pelo menos a minha denominação, tinha um problema com televisão. Televisão do diabo, televisão. Sabe o que fazia? Os crentes botavam a televisão dentro do guarda-roupa. Aí, eu falei assim, que adianta isso? Então, e outras coisas a mais. Então, eu lembro assim, que óbvio até hoje, muitas vezes o que impede a alma de chegar a Jesus é a própria igreja. Os próprios dogmas que te dá medo de não ser entendido, de ser visto como fraco, visto como rebelde, visto como bode, visto como tudo, e na verdade não, são questões que você precisa ser resolvida e que tá te atrapalhando espiritualmente. Então, também não estamos pregando contra a disciplina. Disciplina é bíblica, ela tem um efeito positivo quando bem dosada, sendo a alma ouvida, tratada, é meio que um remédio para tratamento, não para humilhar ninguém. Porque, irmãos, eu já vi casos, tem uma vizinha da minha mãe, a mulher tem mais de 50 anos que está desviada por causa disso. Foi um comentário
né, que o pastor acabou fazendo dela e ela não voltou mais. E quantos casos desses de irmãos que se foram e o diabo colocou as raízes no coração e é muito difícil de tirar. Então, assim, esse texto aqui que o professor colocou na tela é maravilhoso. Isso aqui é, é a nossa constituição da igreja. Se a igreja tivesse uma constituição, é a lei mãe, é como deve ser, né? Então, mas que a gente possa ser diferente, né? Que a gente possa olhar esse texto aqui e começar de nós. Tem que começar de alguém para que a pessoa seja entendida, ouvida, sarada e passe a sarar, e não fique com medo da igreja de ser ridicularizado. Pelo contrário, ela tem que ver na igreja as portas abertas, pessoas que vão te entender, não vão concordar com o que você fez, mas que vão te acalentar, vão te orientar e sem te expor, principalmente isso. Ok. Eu fico muito feliz, Deus abençoe, irmão Rafael, por compartilhar isso para nós, e era assim mesmo, sei bem o que o irmão está falando. Eu fico muito feliz, irmãos, porque hoje eu olho para esse texto aqui e hoje eu posso dizer que eu faço parte de uma igreja que é assim. Onde eu posso chegar no irmão e confessar o meu pecado, que ele não está ali para me julgar. Até porque ele não tem esse poder e essa liberdade. O único que tem poder, autoridade, liberdade para me julgar é Jesus Cristo. Ele é o único santo. E ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Olha que interessante. Então, quem somos nós para julgar? Então, isso nos faz entender o quanto nós precisamos ser essa igreja que está citada aqui. A igreja que está para ser um lugar seguro. A igreja tem que ser um lugar seguro. Eu e você, nós temos que ser um lugar, um porto seguro para as pessoas que nos procuram. Para que elas se sintam à vontade em poder confessar um pecado para nós. Sabendo que ela não vai ser reprimida, não vai ser ridicularizada, que ela não vai achar que nós somos o super-homem, a mulher maravilha do Senhor Jesus, que não tem pecado, que não peca. Os irmãos lembram que há pouco tempo atrás, quantas matérias saíram de pastores que se suicidaram? E aqui tanto no pastores no meio tradicional, quanto no meio pentecostal. Irmãos, a maior parte desses pastores que se suicidaram é porque eles não tinham ninguém que eles podiam conversar, que eles podiam confessar os seus pecados. Porque a cultura cristã ensinou que pastor não peca. Por causa dessa nossa raiz católica, que entende que o Papa, que o padre, ele é santo, ele é o sumo sacerdote e os outros são pecadores, são plebe, como se a igreja evangélica fosse a mesma forma. Não, o pastor peca. E ele pode, e ele vai pecar. Acho interessante isso, quando eu fui para a igreja batista, e o pastor falou, a primeira coisa que o pastor falou, irmãos, é o seguinte, se você acha que está vindo para uma igreja aqui que é perfeita, se você encontrar uma igreja bonitinha, perfeita, onde ninguém peca, pelo amor de Deus, você não entre lá. Para não estragar. Ele falou assim, eu não vou lá para não estragar, porque eu sou o primeiro pecador, eu peco. Eu sou um pastor que peca. E eu falei, gente, o pastor tendo coragem de falar isso com toda tranquilidade, porque é assim, irmãos. Nós temos que entender que o Senhor Jesus, ele nos livrou das garras, do jugo do pecado, da escravidão que o pecado exercia sobre nossa vida. Porém, o pecado ainda é ativo em nós. Ele não nos escraviza mais, mas enquanto nós vivemos neste mundo, até que o Senhor Jesus venha, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. E nós vamos pecar. Eu achava engraçado quando chegava alguns cultos de ceia, que alguns irmãos falavam assim, ai, graças a Deus eu vou tomar ceia, isso naqueles tempos, tá, irmã Silvana? Vou tomar ceia, graças a Deus hoje eu não pequei. Aí eu acabou de pecar. Verdade. Como assim hoje você não pecou? Você acabou de pecar, você acabou de mentir. Porque a gente peca, irmão, por palavras, pensamentos e obras, a gente peca. Nós não conseguimos ser perfeitos. Nós lutamos contra o pecado e devemos lutar todos os dias. Mas nós ainda pecamos, ainda somos pecadores. A diferença
A diferença é que antes nós éramos pecadores escravizados, condenados ao inferno, à morte ao inferno. Agora nós somos pecadores regenerados, salvos por Jesus Cristo, onde nossos pecados são perdoados por intermédio do sacrifício da cruz. Sabe aquela outra visão errada que tem, que as pessoas acham assim, não, porque quando eu desci nas águas batismais, eu desci, agora eu voltei, eu sou um novo homem santo. Irmãos, você desceu nas águas batismais pecador, e quando você subiu um pecador. Tá? Fique ciente disso. Ali desceu um pecador e subiu um pecador, mas regenerado. Mas você continua sendo ainda um pecador. A gente só vai estar totalmente livre das ações do pecado em nossa vida quando nós recebemos um novo corpo glorificado em Cristo na sua segunda vinda. Aí sim, o pecado jamais poderá ter alguma ação em nós. Até lá, irmãos, infelizmente, iremos ainda viver ainda com ações do pecado em nossa vida. Por isso que quando Jesus chegou diante daquela mulher que todos estavam prontos para apedrejar, né? Ele apenas disse bem claro: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ali estavam os homens santos, homens perfeitos. O que eles fizeram? Cada um seguiu o seu caminho. Cada um olhou para si, e é por isso que a palavra do Senhor diz: cada um olhe para si, julgue-se, pois, a si mesmo, então eu julgo a mim mesmo, e assim eu participo do corpo e do sangue de Jesus. Então a igreja tem que ser esse ambiente. Eu fico feliz porque hoje na Bíblia eu consigo ver isso. Quem participou do cursilho, ou quem ainda vai participar, vai poder entender isso. A gente fala, poxa, eu posso. Outros problemas que tinha e tem muito hoje na igreja ainda, irmãos, é que a igreja não é um local seguro por questão de sigilo, de eu confessar os meus pecados. Eu sempre fui muito próximo de pastor. Sempre muito próximo do pastor presidente, não por eu querer, mas isso acontecia naturalmente. E eu lembro de quantas das vezes o pastor comentava comigo os pecados que eram confessados para ele no gabinete de outras pessoas. E ele confessava para mim, eu ficava assim. Ele estava abismado? Eu falei, não, tudo bem. Mas eu estava abismado, sim. Mas eu não estava abismado com o pecado que ele estava contando da outra pessoa. Eu estava abismado por ele estar me contando o pecado que a outra pessoa contou para ele. Aí eu falava assim, meu Deus, eu nunca vou confessar um pecado para o meu pastor, porque se eu contar para ele, ele vai contar para alguém. Do mesmo jeito que ele está contando para mim o pecado do irmão fulano de tal, que contou para ele, ou a história do casal X, se eu contar para ele alguma coisa, ele vai contar para alguém também. Ele não era meu porto seguro de eu confessar um pecado. Não está entendendo? Eu tenho várias experiências de pessoas que me contaram seus segredos, confessaram seus pecados, pessoas conhecidas minhas, da minha esposa, da família, amigos próximos, que minha esposa até hoje não sabe e nunca saberá. Ah, mas é sua esposa, você não pode contar? Posso, mas eu devo? Não cabe. O que vai engrandecer a vida dela? O que isso vai acrescentar à vida dela? Nada, a história da pessoa. Ela confessou e ela confiou em mim algo muito particular da sua vida. Foi para mim que ela confiou. Quando alguém te procurar, te confessar um pecado, ela confessou para você. Irmãos, para a pessoa chegar até você e confessar um pecado, ela passou por uma muralha tão grande. Ela enfrentou o seu orgulho, ela enfrentou a sua vergonha, ela enfrentou o medo da rejeição, ela enfrentou uma barreira tão grande para chegar até você e confessar um pecado para você chegar e contar para outra pessoa, que se ela souber que você contou para outra pessoa, talvez ela nunca mais volte na igreja. E talvez ela nunca mais confesse pecado dela para ninguém. E o confessar pecado traz libertação. Vocês estão vendo o tamanho do problema que é a igreja não ser um local seguro? Tem muitas igrejas que elas estão doentes porque as pessoas não conseguem mais confessar os seus pecados. As pessoas, às vezes, até querem. E isso causa aquilo que está escrito, a sua dor. Você não pode falar da sua dor. E o pecado causa dor. O pecado, ele causa sofrimento.
E se a pessoa não conseguir confessar, não conseguir ajuda contra aquele pecado, ela nunca vai ser liberta daquele pecado. E quantas pessoas estão doentes dentro das igrejas porque elas não conseguem encontrar na própria igreja cura, na própria igreja ajuda. Eu aprendi com um pastor, amigo meu, bem no meu começo da fé, eu não entendi muito na época, hoje eu entendo muito bem. Ele falava assim, a igreja, ela é um hospital. Ela é igualzinho um hospital, cheia de pessoas doentes, sendo curadas o tempo todo. E eu falei, como um hospital cheio de pessoas doentes? Mas não, a igreja é um lugar de pessoas perfeitas. Ele, não, a igreja é um local cheio de pessoas doentes, que estão sendo curadas o tempo todo, precisando de ajuda o tempo todo. Hoje eu entendo e compreendo muito bem isso. Na época eu não compreendi. E é assim que é, irmãos. A igreja não é um local de pessoas perfeitinhas. Ela é um local de pessoas doentes, que estão sendo curadas por Cristo, mas através de quem? De outros irmãos. Através uns dos outros. Vamos seguir aqui, senão a gente não vai conseguir falar tudo, eu vou ficar preso nesse slide, que esse slide ele é muito bom. Eu queria pedir para vocês, uma irmã que pudesse abrir para ler para nós em João 13:34, e um irmão que pudesse abrir para nós Romanos 12:10. Enquanto vocês procuram aqui, eu vou passar o próximo slide. Quando viemos a Jesus, ele nos perdoou e nos lavou para que pudéssemos falar abertamente, sem vergonha. Ele nos amou para que pudéssemos amá-lo e amar os outros livremente. Ele nos deu sabedoria e poder de seu Espírito Santo para que pudéssemos ajudar uns aos outros, de modo a edificá-los e dar-lhes esperança. Em honra a ele e na força dele. Desejamos crescer até a estatura de um corpo de Cristo maravilhosamente interdependente, sábio e amoroso. Um corpo no qual possamos ajudar uns aos outros nos tempos de dificuldade. Olha que outro slide maravilhoso aqui, reforçando quão maravilhoso é essa interdependência cristã que nós temos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. Seja fraco, demonstre suas fraquezas. Nós precisamos aprender, principalmente nós homens, a demonstrar as nossas fraquezas. Nós não podemos ser fortes o tempo todo, nós não somos. Pelo contrário, nós somos fracos, sim. E é por isso que nós estamos na igreja, é por isso que nós estamos buscando o Senhor Jesus, é por isso que nós oramos, é por isso que nós lemos a sua palavra, porque nós precisamos ser edificados no seu poder, no seu espírito, porque nós somos fracos. Precisamos assumir que somos fracos. E assumindo que somos fracos, nós teremos mais humildade e misericórdia daquele que também se assume e vem para nós como um fraco também no Senhor Jesus. Quem, por favor, abriu em João 13:34, pode ler, por favor? Posso ler? Pode sim, irmã Eli, por favor. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. 34, né? Isso mesmo, é isso mesmo, irmã Eli, Deus abençoe, é isso mesmo. Esse versículo é a base do que está aqui. Quando viemos a Jesus, ele nos perdoou, ele nos amou. Para que ele fez tudo isso? Para que pudéssemos amá-lo e amar os outros também livremente. Irmãos, amem uns aos outros, não é julguem uns aos outros, é amem. E amar é difícil. Porque o amor aqui ele não é sentimento, ele é mandamento. Vocês sabiam disso? Que amor não é sentimento? Não estou falando aqui do amor de marido e mulher. Estou falando aqui quando você viu a sua esposa, seu esposo pela primeira vez, você se apaixonou. Não estou falando desse amor. Estou falando aqui do amor cristão. Ele é mandamento. Tanto que quando questionaram Jesus dos mandamentos, o que ele falou? Qual é o grande mandamento? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com todas as suas forças. E depois, ame ao teu próximo como a ti mesmo. É mandamento. Então eu escolho se eu quero amar ou se eu quero odiar, se eu não quero amar. Nós temos que escolher amar.
Temos que escolher amar as pessoas. Como Cristo nos amou. Como é que Cristo nos amou? Nos amou ainda nós sendo pecadores. E nos lavou, cuidou de nós. Assim a gente vai fazer com as pessoas. Assim a gente tem que fazer com a igreja do Senhor Jesus. Ele nos deu sabedoria e poder do seu Espírito para que pudéssemos ajudar uns aos outros. Eu gosto dessa palavra aqui de poder de seu Espírito para que pudéssemos ajudar uns aos outros. Irmão, como o poder do Espírito é mal interpretado nas igrejas, irmãos? Porque o poder do Espírito é muito interpretado nas igrejas como uma ação de sentimento. O sentir, né? Eu estou cheio do poder do Espírito, porque eu estou sentindo, porque eu estou falando em línguas, que eu estou profetizando, porque eu estou... Não, irmãos. E depois, faz o que com isso? E amanhã, o que você faz? Para que serviu esse poder? Só para sentir? Só para isso? Para sentir? Então Deus vai te dar um poder só para você sentir e você segue sua vida só sentindo. Não, mas o poder do Espírito é para ajudar uns aos outros, para levar cura uns aos outros, salvação, amor. Ele nos dá poder para a gente poder, sabe o quê? Conseguir amar. Ele nos dá poder para a gente conseguir fazer, sabe o quê? Perdoar. Porque se não vier poder do Espírito, nós não conseguimos amar. Desculpa, irmãos, a gente não consegue. Se não for pelo Espírito, a gente não consegue perdoar. Quantas pessoas estão sem falar com seus próprios irmãos, seu próprio pai, sua própria mãe, seu próprio filho, porque não consegue perdoar? Por quê? Porque está vivendo ainda no seu eu, na sua velha natureza humana, com seus princípios, querendo a justiça humana para o próximo, e não querendo a justiça de Deus. Sabe qual é a diferença da justiça humana para a justiça divina? É que na justiça humana, se eu cometi um erro, eu tenho que ser condenado. Mas sabe qual que é a diferença da justiça divina? Você está perdoado. O que você merece? A morte. O que eu mereço? A morte. O que eu mereço? O inferno. O que eu mereço? Chibatadas e chicoteadas. O que eu mereço? Cruz. Mas o que Jesus me deu? Perdão e salvação. Isso é a justiça de Deus. Faz sentido? Não. É loucura? É. A palavra de Deus é loucura para os homens, é loucura para nós. Mas isso é a justiça de Deus. Por quê? Porque toda a condenação já foi depositada sobre o Cristo Salvador. E nós recebemos de graça o quê? O perdão e a salvação. E agora, quem sou eu para não conseguir perdoar? Quem sou eu para não conseguir amar? Se é o único santo e perfeito, me deu, me perdoou e me amou, por que eu vou negar o perdão e o amor ao meu irmão? Quer viver como servo do Senhor Jesus? Quer viver agora na nova natureza de Cristo, enxertado na videira que você não fazia parte? Então comece a seguir o que ele ensinou. Por que eu vou perdoar? Ah, mas irmão, a pessoa ela nem veio. Se ela vier pedir perdão para mim, eu perdoo. Se ela não veio, ela não veio. Aonde está na Bíblia que a pessoa tem que pedir perdão para você perdoar? Aliás, vou fazer uma pergunta aqui interessante para os irmãos agora. O que vocês acham que vem primeiro? O arrepender-se ou o perdão? Qual é a sequência? Eu me arrependo e sou perdoado? Ou eu sou perdoado e eu me arrependo? Qual é a sequência correta aqui? O que vocês acham? A irmã Suzeli acha que o perdão vem primeiro. Quem concorda, quem discorda. Mas eu não tenho que me arrepender para receber perdão? Irmã Silvana, pode falar. Depois a irmã Margarete. Eu não levantei a mão, não, professor. Ah, então tá bom. Então, irmã Margarete, por favor. Graça e paz, irmãos. Amém.
Então, pastor, eu creio, depende quem é o pecador e quem é que foi o injustiçado, né? Contra quem se pecou. Porque eu observo o cristianismo e, estando diante de Deus, o que eu observo? É mais difícil o pecador reconhecer de imediato o seu pecado. Porém, quando ele deve perdoar alguém, é o próprio Altíssimo que vem na nossa vida e mostra, perdoa, entendeu? Então é algo que não tem como eu dizer qual que vai vir primeiro, porque depende do pecador e daquele que tem intimidade com Deus para perdoar. Quando a gente peca, com certeza, a gente admitir os nossos pecados é mais demorado do que quando vem o Altíssimo e diz: chegou a hora de perdoar, né? Perdoa aquele pecado, né? Quando alguém faz algo para você, é o próprio Deus que vem, o Espírito Santo, né? Enviado de Deus, que toma a nossa vida. É aí que a intimidade com Deus fala mais alto. Por quê? Porque Deus, ele tira a mágoa com a mão. Deus trabalha naquele que é próximo dele. Então, assim, depende muito. Ou o perdão ou o arrependimento. Entende? Ok, depois eu comento. Acho que mais alguém quer comentar? Acho que mais alguém levantou a mão. Quem foi, pode comentar. Abre o microfone. Não? Mais ninguém? Então vamos lá, irmãos. Tem o que a gente acha, e é o que eu costumo dizer, e tem o que a Bíblia diz. Nós somos filhos de Deus. Amém? Porque todo aquele que aceitou o Senhor Jesus, ele os fez filhos de Deus. Então nós não éramos, mas passamos a ser por Cristo. Amém? Quem veio primeiro, o perdão ou arrepender-se? Nós nos arrependemos primeiro e Deus nos perdoou? Ou ele nos perdoou primeiro e depois nós nos arrependemos? Irmãos, o perdão vem primeiro. Quando foi que Jesus te perdoou? Somente nós que somos do século após Cristo. Lá na cruz. Amém, irmã Marlene? Lá na cruz. Nós nascemos pelo menos 2000 anos depois. E Jesus já tinha nos perdoado. Já tinha consumado o sacrifício por nós. Antes que haja luz, Deus já tinha um plano de salvação para todos os seus filhos. Ele já tinha um haja cruz. Então Deus te amou e te escolheu antes da fundação do mundo. Deus me amou e me escolheu antes da fundação do mundo. Então ele já sabia que eu ia nascer, quando eu ia nascer, que eu já seria um pecador, tudo que eu ia fazer de errado. Mas ele me escolheu, me perdoou e me amou mesmo assim. Então, quando Jesus Cristo é revelado para mim como Salvador, e aí eu reconheço, eu falo, Senhor, me perdoe que eu sou pecador, ele já tinha me perdoado. Ele já me perdoou por eu ser pecador, por cada pecado que eu cometi, até eu encontrar ele, e ainda mais, minha Margarete, por cada pecado que eu ainda vou cometer. Ele já me perdoou. Porque o sangue de Jesus me purifica e me cobre de todos os pecados. E é interessante que a palavra ela fala de todo o pecado. Por quê? Porque é da iniquidade. É interessante, não sei se eu já falei isso aqui nessa aula, por que que Jesus disse assim, meu Deus, por que me desamparaste quando estava na cruz? Porque quando Deus olha para Jesus, ele vira as costas. Porque quando Deus olha para Jesus, ele não via mais o seu Filho Santo amado. Ele só via os meus e os seus pecados lá. Exatamente, irmã Suzeli. Jesus estava coberto de pecados. O pecado da humanidade estava sobre ele. Não era a cruz que pesava sobre os ombros dele, eram nossos pecados. Quando Deus olha, Deus Pai olha para o Filho, ele só vê pecado, mesmo sendo filho inocente. Mas ele estava sobre ele os nossos pecados. Então Deus não conseguia olhar para Jesus.
Jesus morre pelos nossos pecados, ressuscita. E hoje, por que que Deus consegue se aproximar de nós? Por que que o seu Espírito consegue habitar dentro de nós? É porque nós somos santinhos e perfeitos? Não. Muito pelo contrário, nós somos falhos e pecadores. Mas, quando Deus olha para mim, olha para você, o que que ele vê? Ele vê seu filho, ele vê Jesus. Ele não vê os meus e os seus pecados. Ele vê Jesus. Jesus pagou o preço. O que que significa isso? Eu sou condenado a viver 30 anos na prisão. Ou eu pago a fiança de 2 milhões de dólares. Eu não tenho. Então vou ser condenado. Mas alguém chegou, foi lá e falou assim, ó, tá aqui, os 2 milhões de dólares dele, liberta ele. Pronto. Ninguém tem do que me acusar mais não. A sentença foi paga. Alguém pagou. Não fui eu, mas alguém pagou. Então eu sou livre. É assim que nós somos. Nós somos, primeiramente, perdoados por Deus. E depois nós nos arrependemos. Nós reconhecemos que erramos, mas nós já recebemos o quê? O perdão de Deus. Deus já nos perdoou. Então, para eu perdoar o meu irmão, eu não preciso que ele se arrependa. É interessante que a Bíblia não nos ensina a pedir perdão. Vocês já repararam isso? Podem ler de Gênesis a Apocalipse, depois vocês me falam. A Bíblia não ensina ninguém a pedir perdão para ninguém. Ela nos ensina a confessar pecados. E quando ela fala para nós perdoar, pedir perdão para alguém, sabe quando é que é? Ela é Mateus quando ela fala assim, ó, se teu irmão pecar contra ti, vai-te até ele e peça a você perdão. Olha que interessante. Mas foi ele que pecou contra mim, por que eu tenho que ir lá pedir perdão? É o único momento que eu encontrei que ela ensina a pedir perdão. Porque a Bíblia diz, perdoais uns aos outros. Então eu não preciso sentir nada de Deus. Como é que a gente quer justificar o nosso orgulho de negar o perdão? Não, se Deus me mandar eu perdoar, eu perdoo. Mas Deus já mandou. Perdoe uns aos outros. E é engraçado que até mesmo na oração do Pai Nosso, Deus deixa isso bem claro. Quando nós oramos, né? Perdoe-me como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Entre o casal fica pior, né? Se o marido tiver um problema com a mulher, não tiver problema entre o casal, Deus não ouve suas orações. Tem que haver reconciliação. Então, irmãos, a mim cabe a perdoar. Ao outro cabe se arrepender. A mim que foi ofendido, é minha responsabilidade, é eu liberar o perdão. Para quê? Para que os meus ossos não apodreçam. Para que haja cura. Cura em quem? Em mim mesmo. Porque se eu não perdoar, a amargura vai tomar conta do meu coração. A amargura vai tomar conta da minha vida. Eu me tornarei uma pessoa rancorosa. Eu me tornarei uma pessoa amarga. Então, para que haja cura em mim, não no outro, eu libero o perdão. Porque o Espírito de Deus está em mim, e assim como Cristo me perdoou, eu ainda sendo pecador, eu entendo que eu também devo perdoar o meu irmão. Ainda mesmo sendo ele pecador, mesmo o pecado dele tendo me afligido. É interessante que quando Pedro nega Jesus 3 vezes, e Jesus vai ter encontro com Pedro, quais são as palavras de Jesus para ele? Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Em nenhum momento Jesus chegou lá, então, Pedro, e aquele pecado lá que você cometeu, você me negou. Não. O problema é que nós queremos confiar que as pessoas não vão nos magoar, que a pessoa não vai nos desapontar, que a pessoa não vai nos chatear, irmãos. Nós temos que ter em nós o mesmo Espírito que está em Cristo. E entender que maldito o homem que confia no homem. E aí, é maldito eu que confio em você e maldito eu que confio em mim mesmo. Porque eu vou um dia falhar com você. E você um dia vai falhar comigo. Eu posso não ter pecado contra você, mas eu peco contra outra pessoa. Porque nós somos seres humanos. O segredo de Jesus com seus discípulos é que Jesus não se permitia confiar aos seus discípulos. Ele sabia quem eram os seus discípulos. Eles sabiam que eles eram homens falhos, pecadores.
Jesus amava eles e contava com eles, mas não confiava neles. Jesus não confia em nós. Ele conta conosco. Ele sabe que nós vamos falhar com ele. Ele sabe que nós, uma hora, vamos ter nosso deslize e vamos cometer pecados. Ele sabe disso, mas ele nos perdoa. Então, a responsabilidade de se arrepender é de quem cometeu a ofensa. Ela precisa se arrepender para ela ser curada e para ela ser transformada. Agora, quem foi o ofendido, ele tem que liberar o perdão. Porque eu tenho que entender, se aquele que era o santo, puro e perfeito pôde me perdoar, quem sou eu, imperfeito, para não querer perdoar o meu irmão e a minha irmã? Então, a gente, vendo como é uma compreensão, quando a gente começa a compreender o que a palavra de fato ensina, vai se tornar um pouco mais fácil. Não estou dizendo que é fácil liberar perdão, porque o nosso eu, ele luta o tempo todo contra nós concernente a isso. Mas quando nós começamos a compreender a visão do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia diz, e como é o viver com a mente de Cristo e com a justiça de Deus, e não com a nossa justiça terrena, começa a ficar mais fácil a gente entender. Não, eu vou perdoar porque ela é pecadora. Ela cometeu aquele erro, me ofendeu, me machucou, porque ela estava vivendo ainda sobre o jugo do pecado. Porque nela não estava reinando Cristo. Dentro do coração dela estava reinando o orgulho dela, estava reinando o egoísmo dela, estava reinando o ódio no coração dela. Havia um outro ídolo ali reinando no coração dela que não era o meu Deus. E por isso ela cometeu aquele erro, que pode ser muito grave, que pode ser muito desonesto, que pode ter me machucado muito. Mas quando eu consigo entender isso e eu libero o perdão, aquela ferida vai se formar uma cicatriz. O que significa isso, Maurício? Que eu vou olhar que perdão também é uma coisa bem clara que eu quero deixar para os irmãos, tá? Perdão também, irmãos, não é atestado de amnésia, tá? Ah, não tem que esquecer. Não, tem que esquecer nada. Não é atestado de amnésia. Liberar perdão é eu olhar para uma ferida que eu tive e olhei e eu não... Não, doeu, não dói mais. Aquilo doeu, aquilo machucou, mas agora tem uma cicatriz. Eu vou olhar, eu vou lembrar, vou saber o que aconteceu, só que não me dói mais. Uma cicatriz, ela não causa dor para nós, ela causa lembrança. Então, por saber que aquela pessoa não é de confiança, eu não vou me deixar confiar nela, não precisa ser melhores amigos, andar junto com melhores amigos. Porque isso é uma questão de confiança, isso é uma questão de tempo. Então, se eu sei que a pessoa ela sempre é falsa comigo, eu vou perdoá-la, mas eu não vou ter aquela relação de amizade próxima com ela, e nem é porque eu não perdoei, não, pelo contrário. É para que nosso relacionamento não seja um relacionamento leviano. Porque se a gente continuar da maneira que a gente era, ela vai continuar levianamente cometendo os mesmos pecados contra mim. Então, olha só que interessante, não é por rancor e por ódio que eu me afasto dela. Por amor a ela, para que ela não tenha uma vida leviana de pecado comigo, eu sacrifico o direito que eu tenho de andar junto com ela. Olha a diferença da mentalidade do pensamento. Irmã Silvana, por favor. Irmã Silvana? Desculpe, me perdi aqui, não sabia onde que estava. Então, eu poderia falar que o perdão, perdoar não é um sentimento, né? Mas um mandamento. Porque, assim, é que nem o irmão falou, é difícil. Então, é assim, muitas vezes a gente vai voltar aquilo na mente. Mas, por isso mesmo, dessa última parte que o senhor falou, professor, de, assim, da questão de confiança, né, nesse relacionamento. Eu sei que vai continuar isso, então eu vou evitar isso, né? Mas, assim, eu acredito que é um mandamento e não um sentimento. Um exemplo, assim, que não tem muito a ver com isso, mas que eu ouvi falar muito isso quando estava em outra denominação também. Por exemplo, eu vejo uma pessoa passando necessidade, seja na igreja ou fora, e falo assim, eu
no sentir de Deus em ajudar a pessoa. Eu penso assim, qual o papel da igreja dentro da sociedade, né? E aqui na Igreja Batista, a gente viu muito isso, vê muito isso, né? Por exemplo, na pandemia, quando teve aquela ajuda, né, assim, estava difícil para todo mundo, só que todo mundo ajudou e fez a diferença na sociedade. Então, assim, é óbvio, tem coisa que não precisa, eu senti no meu coração. Está precisando? Qual que é o meu papel? Ajudar, né? Porque não é só, eu vou orar por você, falar palavra, mas ajudar, como o pastor Segundo fala, ver o ser humano no seu todo, ajudar no seu todo, né? Todas as necessidades do ser humano. Eu saí um pouco, né, do assunto. Mas é isso, irmãos. Então, assim, é uma coisa importante que eu pegar da fala da irmã Silvana, é que não é fácil. Não é fácil. Não estou dizendo aqui para os irmãos que é fácil liberar perdão. Estou dizendo para os irmãos que quando a gente compreende que isso é um mandamento, quando a gente compreende toda essa relação de Deus para conosco, isso vai nos facilitar a liberar esse perdão. E a gente vai ter muito caso que a gente vai ter que aconselhar as pessoas, que ela vai vir trazer até nós para acusar o pecado de alguém, e o problema é que ela precisa ser tratada porque ela não consegue liberar o perdão. Como a gente vai convencê-la? A gente não vai. A gente aprendeu que é a palavra de Deus que convence. Então a gente tem que apresentar a palavra como a palavra ensina. Perdoe uns aos outros. Assim como Cristo nos perdoou. Como que Cristo nos perdoou? Sem questionamento. Ele não falou assim, se você se arrepender, eu te perdoo, irmão Wilson. Não, ele simplesmente me escolheu e me perdoou e me amou. Primeira coisa, ele me amou. Diz a palavra de Deus que Deus escolheu nos amar. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Deus escolheu nos amar. E aí ele escolheu nos perdoar através disso. Então a graça que eu recebi de Deus, eu transfiro para os meus irmãos. E eu ensino aos irmãos a fazer a mesma coisa. Nós perdoamos. Como é que a gente consegue isso? Com toda humildade. Entendendo que, infelizmente, como o pecado entrou na Terra, vai ter pecados que eu vou cometer que afeta a mim mesmo, meu relacionamento contra Deus, que afeta o meu relacionamento contra você, que afeta o meu relacionamento com a natureza. Então, os pecados, ele fez isso mesmo. Eu costumo dizer, eu acho que eu ia dizer isso no outro lado, mas vou dizer agora, irmãos, a pior catástrofe que aconteceu na humanidade não foi o tsunami nas ilhas, na Indonésia, não foi o tsunami no terremoto no Japão, o Monte Vesúvio, não foi. A maior catástrofe que aconteceu na humanidade foi a queda do homem. Foi quando Adão e Eva pecaram. Porque esse pecado entrou, estragou toda a humanidade e tem estragado a humanidade e a natureza até hoje. Então, essa é uma catástrofe que aconteceu na vida, na história da humanidade. Mas graças a Deus, que Deus tinha já esse plano de salvação para nós. E Ele nos escolheu ainda sendo nós pecadores. Então nós olhamos e vemos que nós não temos nada de nós mesmos, não temos nada de se orgulhar de nós mesmos. Não, mas eu não fiz o que fulano fez. Não fez, mas fez outras coisas. E se não fez pior, foi porque a misericórdia de Deus te alcançou. Que a graça de Deus está sobre você. Se ela não tivesse, você teria feito coisas piores. Se não fosse a graça de Deus sobre a minha vida, irmãos, quem seria eu? O que seria de mim se não fosse a graça e a misericórdia de Deus? Então é assim que nós temos que nos olhar para nós conseguir ajudar as pessoas que se aproximam de nós. Aqui eu coloquei Efésios 3, do 14 ao 21. Imagino que todos vocês leiam. Nós não vamos ler agora, depois eu passo os slides que vocês leem. Mas nos ensina muito sobre como nós devemos ter humildade dentro da igreja cristã. A humildade conduz à oração.
Esta é uma maneira de pôr a humildade em ação. Peça alguém para orar por você. Deus estabeleceu o seu reino na terra de tal modo que nós temos de pedir ajuda. Nós pedimos ajuda ao Senhor e também às outras pessoas, até que o vejamos face a face. Deus opera por meio do seu Espírito e do seu povo. É interessante aqui, né, mais uma parte que fala, né, muitas vezes nós conseguimos pedir ajuda para Deus. Mesmo quando pecamos, quando estamos envergonhados do pecado que cometemos, nós dobramos o joelho, oramos, pedimos perdão para Deus, pedimos a misericórdia de Deus, a sua graça, o seu amor sobre nós. Mas pedir para outra pessoa, irmãos, é muito difícil. Como é difícil. E muitas vezes fica mais difícil ainda quando vem o julgamento. Então nós temos que entender que a igreja tem que ser um local seguro, onde eu posso pedir ajuda a outras pessoas. E aqui é interessante falar assim, até que o vejamos face a face. Deus opera por meio do seu Espírito e do seu povo. Deus tem que operar pelo meio de nós, para que as pessoas vejam Deus através de nós. E elas não vão ver através de nós com julgamentos, elas vão ver Deus através de nós com amor. Isso apenas parece fácil. Uma coisa é pedir ajuda ao Senhor. Mesmo que a nossa fé seja especificamente fraca, temos ouvido que Ele acolhe e ouve o nosso clamor, de modo que estamos dispostos a arriscar um pouco da fraqueza diante dele. Outra coisa muito diferente é pedir ajuda a um amigo, como eu falei aqui anteriormente. E é por isso que nós temos que entender aqui, quando uma pessoa ela chega para nós, para contar um pouco da sua vida, para confessar um pecado, para pedir uma ajuda para uma situação, irmãos, ela enfrentou uma barreira muito grande para conseguir fazer isso. Que eu falo por mim mesmo, eu tenho muita dificuldade com isso. É algo que eu estou trabalhando, preciso trabalhar mais na minha vida, de pedir ajuda para outros, de abrir o meu coração para outra pessoa. Mas será que essa pessoa vai guardar segredo? Será que ela realmente vai me entender ou vai me julgar? Eu tenho essa dificuldade. Nós, homens, temos mais dificuldade com isso, como eu falei, do que as mulheres. Se os homens de plantão estão aqui, quiserem abrir e comentar um pouco, por favor, fique à vontade. Ainda mais se a gente já viu alguma situação que gerou um trauma. Se você procurou uma vez ajuda para alguém, e ao invés de você receber misericórdia e amor, você recebeu julgo, ou você confiou um segredo para alguém, essa pessoa contou para outras pessoas da igreja. Eu já vi casos de pessoas sentar no gabinete do pastor, contar o seu problema, a sua situação, o seu pecado, e isso virar tema do culto de ensinamento da quinta-feira seguinte. A pessoa nunca mais voltou na igreja. Então, olha só a falta de sabedoria, a falta de amor, a falta de humildade em lidar com o coração do outro que está sendo aberto para você. Então, nós temos que entender que a humildade conduz à oração. Tanto de eu orar pelo outro, quanto eu pedir oração para o outro. A humildade é que vai ser a base de tudo isso. Como construir um relacionamento saudável se o ambiente não for seguro? Para construir esse relacionamento saudável, esse ambiente tem que ser seguro. A igreja tem que ser o local mais seguro de um cristão. E, infelizmente, muitas das vezes não é. A pessoa prefere o quê? Marcar a consulta com o psicólogo e abrir seu coração para o psicólogo e confessar todos os seus pecados para o psicólogo do que para um irmão na igreja, para uma irmã na igreja, por medo de ser julgado. Ah, mas você tanto tempo na igreja e ainda não superou isso? Irmãos, nós temos que entender que, às vezes, vou dar um exemplo entre eu e o professor Marcelo. Pode ser que o professor Marcelo seja super fácil para ele superar o pecado de pornografia. Irmãos, isso para mim não me afeta, eu sou bem resolvido nisso, tranquilo. Mas, às vezes, para ele, é difícil superar o pecado da bebida. Quando ele sente o cheiro do álcool, aquilo já atiça, porque essa é a fraqueza dele. E para mim pode ser o contrário. Para mim, pode ser super fácil. Não, bebida alcoólica, eu me embriagar, irmãos, para mim isso aí pode vir oferecer os melhores drinks, melhores ofertas, eu jamais vou me embriagar.
Mas talvez para mim é muito difícil o pecado da pornografia. Um pecado que eu ainda não sou liberto, quando eu tenho dificuldade em lutar. Mas, irmão, tanto tempo de crente, irmãos, não existe tempo de crente para pecado, não. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós estaremos sujeitos a pecar. E por que que nós pecamos? A Bíblia é bem clara a dizer que nós somos tentados a pecar pelas nossas próprias concupiscências dos nossos olhos e desejos da nossa carne. Cada um vai ter aquilo que lhe é o seu ponto fraco. E o diabo vai usar isso para te derrubar todas as vezes que ele quiser. Ele sabe onde é mais fraco para mim, onde é mais fraco para o irmão Marcelo, para o irmão Rafael, para a irmã Eli, para a irmã Julia. Ele sabe e ele vai usar isso. Só que a culpa não é dele, a culpa é da nossa própria natureza que é tendenciosa àquilo. Irmão Rafael, por favor. Essa semana eu estava dando um estudo aqui na igreja sobre os 10 mandamentos. E interessante que se você analisar os 10 mandamentos, cada mandamento era uma certa tendência que o povo tinha ao erro. Por exemplo, o mandamento de não matarás. Aí você olha o tipo de povo, tinha algumas pessoas que tinham tendência à ira, à violência. Então, dessa fraqueza, abria um leque de opções de pecados que ele podia cair. Então, era meio que para tratar, trabalha na raiz, vamos dizer assim. Então, a gente entendeu os mandamentos como que cada um de nós temos uma certa tendência a ir por um caminho, e é uma fraqueza. E essa fraqueza, ela vai abrir um leque enorme. Como eu perguntei para os irmãos lá, se a pessoa tem problema com fofoca, que tipo de pecado ela pode cair por não conseguir guardar segredo? Pode cair um monte de pecados, em contendas, em brigas, calúnias, enfim. Então, cada fraqueza, ela abre um leque enorme para várias opções. Só que aí, como o professor está dizendo, a gente tem que entender que todo mundo tem isso. Aí, assim, dos 10 mandamentos, sempre você tem tendência a cair em um e não cair no outro. Então, assim, não é se colocar acima do bem e do mal, que você é um super-homem, você é um semideus, nada disso. Por isso que a Bíblia fala, olha, quem está em pé, cuidado para que não caia, porque todos nós temos a tendência a descumprir algum mandamento daquele. E porque nem o pastor falando, eu escutei o pastor José Gonçalves, ele falando que ele se encontrou com um pastor de 70 e poucos anos, olha, quase 80 anos. E aí eles estavam almoçando e tal, e passou uma irmã, né, vamos dizer assim, vestida pirigueticamente. Aí ele falou assim, Josué, esse é o nosso mal. Eu falei, meu Deus, um pastor com 70 e poucos anos. Como assim? Querido, não estou morto. Existe umas possibilidades. Ele foi honesto, irmãos. Ele foi sim, independente da sua idade, você pode ter 30 anos de crente, você pode ter tudo que é dom. Irmão, você está sujeito. Exatamente. E todo mundo está sujeito. Tu não precisa da misericórdia. É tipo isso. Exatamente. É isso mesmo. Esse slide aqui diz assim, ó. Nosso orgulho nos impede de sermos vulneráveis. E o que é pior, se alguma vez você confia em alguém e recebeu comentários maldosos, ou no mínimo nada encorajadores, talvez tenha decidido imediatamente não deixar tal fato acontecer de novo. O que significa que você guarda seus problemas para si mesmo. Essa estratégia autodefensiva pode parecer eficaz no curto prazo. Não é. Porém, a maneira como Deus nos criou para que possamos agir uns com os outros, de sorte que isso fatalmente conduzirá à miséria e não à segurança. Em vez dessa estratégia, optamos por um caminho melhor. E aí tem o texto de Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Interessante que quando a gente pega só essa parte B do versículo, a oração de um justo é poderosa e eficaz, e aplica para um monte de outras coisas, só para receber bênção. E o contexto é sobre perdão e confessar os pecados e orar uns pelos outros, né?
E aqui, só para enfatizar um pouco mais do que a Tânia já falou, mas aqui, essa questão do porquê que muitas pessoas têm orgulhos e se trancam para si. Porque em algum momento da sua vida, às vezes procurou ajuda, às vezes abriu o seu coração, mostrou a sua fragilidade. Mas o que ela recebeu não foi nada encorajador, não foi nada amoroso, não foi nada misericordioso, não foi nada cheio de graça. E por isso ela escolhe o quê? Se trancar, se fechar. Eu não, por quê? Porque eu não quero me machucar mais. Não, se eu abrir isso aqui, vai ser uma ferida muito grande. E isso, como diz bem claro o texto, pode ser bom a curto prazo, mas depois não vai ser. E está cheio de pessoas cometendo suicídio, por quê? Porque não encontraram pessoas a quem puderam abrir e expor os seus sentimentos, o seu coração. A vontade de Deus é que peçamos ajuda tanto dele quanto as outras pessoas. Nós estamos aprendendo aqui, irmãos, que é importante que ao longo do caminho abençoamos nossa comunidade e influenciamos os outros para que também sejam necessitados, para que também sejam fracos, para que também sejam vulneráveis. Nós somos assim, nós temos que entender que a igreja do Senhor Jesus, não, eu sou forte, eu piso na cabeça de Satanás. Não está na Bíblia, irmãos. Não, nós somos fracos, nós somos necessitados, nós somos vulneráveis, e é por isso que nós amamos e ajudamos uns aos outros, e é por isso que nós nos colocamos totalmente na dependência de Cristo, na dependência de Deus, e é por isso que é Ele quem vence as nossas batalhas. Então, se nós fôssemos fortes, nós venceríamos mesmo nossas próprias batalhas. Se nós fôssemos fortes, nós teríamos carregado a cruz, teríamos se crucificado nela e teria nos salvado. Não, nós somos fracos, nós somos vulneráveis. E quando nós tiramos esse orgulho, admitimos isso, e encontramos pessoas assim também, e nos pegamos os braços um do outro, aí sim nós somos fortes. É como uma folha de papel. Uma folha de papel, ela é facilmente de ser rasgada. Junta um livro grande e tenta rasgar. É assim que é a igreja do Senhor. Nós somos todos fracos, mas juntos, unidos, em unidade, aí sim nós somos fortes. Como o corpo de Cristo, aí nós somos fortes. Alguma vez você já pediu para que uma pessoa orasse por você? Como isso terminou? Aqui é uma reflexão para nós. De que maneira você espera crescer para se tornar necessitado? Olha que interessante. De que maneira eu espero crescer para se tornar necessitado? A quem você poderia pedir por oração? Então, é algo para nós refletirmos agora e pensar. A quem eu poderia pedir por oração se eu estivesse precisando de alguma coisa agora? Tenho um problema, tenho um segredo, ou tenho um pecado, uma situação que eu tenho que enfrentar. A quem que eu confiaria para pedir a sua oração agora? Pense nisso, para que as pessoas, quando te procurarem, você venha lembrar disso. Opa, ela está procurando a mim. Que privilégio ela está procurando a mim. Que privilégio ela está confiando em mim. Ela está pedindo a mim para orar por esse problema, por essa situação. Irmãos, nós somos honrados e honramos todas as vezes que nós recebemos pedido de oração e que nós também pedimos oração para as pessoas. Porque nós nos identificamos como irmãos, como servos de Deus, como igreja, como corpo de Cristo. Meus queridos, eu quero agradecer a vocês. Aqui já está já para o último slide, tá? Não vou comentar mais, tudo que está aqui nós já comentamos. Eu vou deixar esses slides lá no grupo para quem quiser ler, acompanhar mais. As horas passaram muito rápido. Essa é uma aula que a hora voa. Eu gosto muito dessa aula número 6. Quero agradecer a vocês, Deus abençoe vocês. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação, fazer aquele nosso check da nossa foto. E quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou ficar aqui, como de costume, por mais uns 10 minutos logados. Quem quiser, fica à vontade, tá bom? Deixa eu só aqui encerrar a nossa gravação.